Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lógica na Mente. A ciência moderna já reconhece que o universo teve um início, o que comumente se chama de Big Bang. Isso implica que tudo o que é físico teve um começo. O que começa a existir tem uma causa. Portanto, o universo físico, sendo contingente, ou seja, podendo ou não existir, exige uma explicação fora dele mesmo, uma causa que seja, por definição, necessária e independente do tempo e espaço. A origem do universo requer algo que exista fora do espaço-tempo físico. Isso já aponta para uma realidade não física, atemporal e imutável, que são características tradicionalmente atribuídas ao mundo espiritual. Apesar dos avanços nas neurociências, não há explicação puramente física para a experiência subjetiva da consciência, que ficou conhecida como o chamado hard problem da filosofia da mente. A matéria descrita em termos objetivos, como massa, carga e spin, não explica como surge o qualia, ou seja, a própria experiência subjetiva do ser, como perceber, pensar ou até sentir. Ademais, se a mente fosse apenas o cérebro, todo o pensamento seria produto de reações químicas e elétricas, sem liberdade real. Mas o pensamento lógico pressupõe liberdade de escolha entre inferências corretas e incorretas. Se não há liberdade, não há lógica, e, portanto, todo raciocínio, inclusive o cético, seria inválido. A mente humana, dotada de consciência subjetiva e liberdade racional, aponta para uma realidade não material em sua essência. Isso ficou conhecido como o espiritual. Preste atenção. Se valores como justiça, bondade ou dignidade humana forem apenas produtos da evolução ou convenções sociais, então são relativos, mutáveis e, em última instância, ilusórios. No entanto, nossa intuição racional afirma que certos valores são objetivamente verdadeiros, independentemente de cultura ou época. Por exemplo, dizer que torturar uma criança por prazer é objetivamente errado implica que existe um padrão moral que transcenda o mundo físico. Valores morais objetivos só podem existir em uma dimensão não física, imutável e inteligível, isto é, espiritual. A própria existência de valores morais universais apontam claramente para uma ordem espiritual nessa realidade. Exemplos marcantes podem ser citados, como a própria lei racional e a matemática. A própria matemática é abstrata, eterna, imutável e não depende do mundo físico para existir. As leis lógicas e matemáticas não mudam com o tempo e são descobertas, não inventadas. Isso significa que o mundo físico opera conforme princípios que transcendem a matéria. A conclusão que eu chego é que a ordem matemática e lógica do universo pressupõe uma realidade inteligível e imaterial, um logos espiritual que estrutura todo o mundo. Se o ser humano fosse apenas um agregado de átomos em fluxo constante, a identidade pessoal seria uma ilusão. Por quê? Nós temos consciência contínua do eu ao longo do tempo, mesmo com mudanças no corpo e no cérebro. Essa unidade e permanência do eu apontam claramente para uma essência que transcenda o físico. O eu, então, profundo, não é o corpo, mas uma entidade espiritual. De forma resumida, o universo é contingente e exige uma causa fora de si. A mente consciente não se reduz à matéria. Os valores morais objetivos não podem ser explicados fisicamente. As leis matemáticas são eternas e imateriais. O eu permanece idêntico a si mesmo apesar das mudanças físicas. Essas 5 realidades apontam, ao meu ver, para um nível de existência que transcende o físico. E esse nível pode ser chamado de mundo espiritual, uma realidade imaterial,
inteligível, consciente e fonte de ordem e valor. Porém, algumas objeções são levantadas pelos ateus, como as de que o mundo espiritual não pode ser testado empiricamente. Eles não sabem que nem tudo que é real é empírico. A própria matemática, a lógica, os valores morais e a consciência são reais, mas não empíricos no sentido físico. O mundo espiritual é conhecido por sua coerência lógica e por suas consequências na experiência racional. A segunda objeção que eu venho trazer para vocês, que é constantemente levantada pelos ateus, é de que tudo isso é apenas uma construção mental. Porém, justamente por ser mental e por a mente não ser redutível ao físico, essa construção aponta claramente para algo além da matéria. Se as ideias puras têm valor, então o próprio espiritual já está operando entre nós. Negar o mundo espiritual implica em negar a razão, a moral, a matemática, a identidade e a liberdade, todas as bases da própria ciência e da civilização. A lógica pura, quando levada às suas últimas consequências, não elimina o espiritual. Ela exige, então, o espiritual como um fundamento último da realidade. Assim como a sombra prova a existência da luz, o mundo físico limitado, mutável e contingente aponta para o mundo espiritual, eterno, imutável e necessário. A existência do mundo espiritual, portanto, não é um artigo de fé irracional, mas uma dedução lógica da própria razão. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ativa o sino para mais notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!